Pessoal, olha só isso aqui, os grandes detentores de XRP se recusam a vender os seus tokens. Notícia urgente, temos essa outra aqui também, porque a XRP está superando o Bitcoin e o Ethereum agora no início desse ano de 2026 e CNBC destaca a XRP como novo queridinho das criptomoedas também agora no início desse ano. A gente viu a XRP disparando nesses primeiros dias de 2026, chegou a ultrapassar aqui os $2,40, depois claro a gente também acompanha aqui o seguinte, fez uma grande recuperação e nesse momento é cotada a $2,14 com um pouco mais de 2% de queda nas últimas 24 horas. Mas olhando aqui as 10 maiores criptomoedas no período de 7 dias, ou seja, na última semana, a gente vê que a XRP subiu mais de 14% nesse período. O Bitcoin ficou aqui em 3%, o Ethereum em 4%. Outras duas criptomoedas que também tiveram um bom desempenho agora no início desse ano foi aqui a Dogecoin e a ADA Cardano, mas ainda assim nos últimos 7 dias, na última semana a XRP está liderando aqui com mais de 14% de alta. Bora entender o que está acontecendo por aqui, mas tem muita coisa bacana ocorrendo nesse momento com a XRP. Pessoal, já vamos começar por aqui, olha só, os grandes detentores de XRP se recusam a vender os seus tokens, a gente já vê essas notícias, matérias falando sobre isso desde o ano passado. Vocês se lembram, para quem acompanhou os últimos vídeos aqui no canal, vimos muito aí falar sobre escassez do token e a diminuição de tokens lá dentro das corretoras. Olha só, os números não mentem, seca no fornecimento, apenas 24 milhões de XRP foram transferidos para plataformas de negociação nos últimos 6 dias, uma quantidade muito pequena, olha só, é uma gota no oceano quando comparado ao volume de negociação bilionário da XRP, ou seja, apenas 24 milhões de tokens foram colocados dentro das corretoras, transferidos aí de carteiras para dentro dessas corretoras para serem vendidos, obviamente. Os que não venderam estão no mínimo posicionados aí para venda, mas o que chama atenção é que essa quantidade é muito pequena, ou seja, a maioria dos investidores não estão dispostos a vender os seus tokens mesmo com essa alta. Olha lá, o fato mais empolgante é que as reservas de XRP nas plataformas de negociação atingiram seu nível mais baixo em 8 anos. Fornecimento disponível para a venda caiu cerca de 57% desde outubro passado. Estamos vivendo o que se chama de choque de oferta. O número de tokens disponíveis dentro das corretoras está diminuindo cada vez mais. E falando sobre isso, a gente já pula para essa matéria, porque a XRP está superando o Bitcoin e o Ethereum agora no início de 2026. Olha só, a XRP acaba de ser rotulada pela CNBC como a nova queridinha das criptomoedas, após subir 25% na primeira semana do ano novo. Como mostrei para vocês, nesse momento cotado aqui a $2,14, teve uma correção depois de romper aqui os $2,40. Tá tudo bem, muito saudável, é normal que ocorram essas correções, principalmente depois de uma alta expressiva, onde ela saiu aqui de $1,80 e como disse para vocês, ultrapassou aqui os $2,40 em um curto espaço de tempo. Para você que quer comprar XRP através do Pix com facilidade, cai automaticamente na sua carteira instantaneamente, basta pesquisar o token por aqui, selecione por aqui XRP, aqui a gente já tem acesso a todas as informações e a cotação em tempo real. Quanto a gente vai comprar, nesse caso R$20, o preço por cada token, e basta clicar aqui embaixo em comprar. Bom, como é a primeira compra, você preenche todas essas informações somente uma única vez. As próximas é extremamente mais rápido. Você basicamente insere o valor, paga o Pix e os tokens já caem instantaneamente na sua carteira. Olha só, aqui você pode colocar o endereço da sua carteira BEP20, ou então para ter mais facilidade, através do PC você conecta aqui a sua MetaMask. Realizando o pagamento Pix, na hora os tokens já são creditados na sua carteira. Então olha só pessoal, aqui na MetaMask vou copiar o endereço da minha carteira da Binance Smart Chain e colei por aqui, muito rápido e muito fácil. Repare o seguinte, não aceitamos endereços de corretoras, somente da sua própria carteira, beleza? A MetaMask é um exemplo disso. E vamos clicar aqui em finalizar. Olha só, chegou o e-mail de confirmação para mim, eu vou confirmar por aqui. Minha carteira já está conectada, agora eu vou criar uma senha. Bom, clicou em comprar, basta realizar o pagamento aqui do Pix, os tokens caem na sua carteira instantaneamente. MetaMask, Trust Wallet ou semelhante. Bora voltar pro vídeo. Bom, para vocês terem uma ideia, no momento que essa matéria foi publicada, a XRP subia 25% desde o primeiro dia do ano, enquanto o Bitcoin subia 6% e o Ethereum subia aqui 10%. Olha só pessoal, o que foi dito aqui pela apresentadora da CNBC, durante a letargia do quarto trimestre, ou seja, aqueles movimentos de baixa no final ali de 2025, muitas pessoas estavam entrando em ETFs de XRP, o que é exatamente o oposto do que está acontecendo com ETFs de Bitcoin e Ethereum. A gente trouxe muitas informações, muitas matérias diariamente falando sobre isso também, que enquanto a XRP caía no mercado, estava desvalorizando, mesmo assim entradas massivas estavam acontecendo nos ETFs do token. O caminho totalmente
totalmente oposto do que estava acontecendo com o Bitcoin e o Ethereum, por exemplo, em que os investidores se movem em sintonia com o preço da moeda. Ou seja, se o Bitcoin está subindo, a tendência é que ETFs de Bitcoin estejam sendo comprados, e se estiver caindo, os investidores tendem a se desfazer desses ETFs. Para que vocês entendam o que não aconteceu com a XRP, mesmo ela caindo, ETFs do token estavam sendo comprados a todo vapor. Foram mais de 40 dias consecutivos de entradas líquidas nos ETFs DXRP. Bom, e olha só, falando da escassez do token, as reservas DXRP na Binance também estão nos níveis mais baixos em 2 anos. Saldos elevados em exchanges normalmente indicam que investidores estão se preparando para vender o ativo. Só que é lógico, né, pessoal, se coloque no lugar desses investidores. Se você deixa os seus tokens dentro da plataforma de negociação, é porque muito provavelmente você está se posicionando ali para realizar a venda. Caso contrário, até para maior segurança, você guardaria ali na sua própria carteira. Ou seja, a grande maioria dos investidores não estavam com a intenção de venda mesmo com o token subindo. Nesse caso, falando aqui dessa última correção, a XRP veio abaixo também por conta da queda do Bitcoin. Bitcoin rompeu ali os 94 mil dólares e depois recuou ali para 89 e alguma coisa. Bom, novamente falando aqui sobre a CNBC, destacando a XRP como o novo queridinho das criptomoedas agora no início desse ano de 2026. Olha só o que foi dito, a negociação cripto mais quente do ano não é o Bitcoin, não é o Ethereum, é a XRP, disse aí um apresentador lá da CNBC durante uma transmissão. E por último e não menos importante, olha só essa matéria, pessoal, força relativa da XRP frente ao Bitcoin. A XRP e o Bitcoin iniciaram o ano em posições marcadamente diferentes. O Bitcoin permanece como âncora institucional, confiável por sua escala de 2 trilhões de dólares aí de capitalização de mercado, liquidez e resiliência. Já a XRP ocupa a outra ponta, menor, com uma capitalização de mercado de 120 bilhões de dólares, mais se ativa e mais intimamente conectada à infraestrutura de pagamentos reais, ou seja, o token tem uma utilidade no mundo real, conversando diretamente com o sistema de pagamentos tradicionais, sendo uma excelente opção até mesmo aí, como vocês sabem, para os bancos. Não se trata da XRP substituir o Bitcoin ou desafiar seu papel, trata-se de qual deles proporcionará melhores retornos em 2026 à medida que as instituições se alocam capital, assumem riscos seletivos e adotam ativos com utilidade no mundo real. Então a gente vê por aqui que potencial de crescimento, potencial de valorização, principalmente visando aqui esse ano de 2026, a XRP, pelo menos frente ao Bitcoin, tende a entregar muito mais, novamente, em valorização. É potencial de crescimento, projeção aí de valorização para o ano de 2026. O Bitcoin, claro, tem um excelente papel e vai continuar desempenhando tudo isso, e a XRP também atua ali numa certa área diferente do Bitcoin. Então não há conflito por aqui, é justamente falando de valorização, lucro no bolso. Resumidamente, pessoal, essas são as notícias principais desse momento do que de fato está acontecendo com a XRP nesta quinta-feira, fechou? E a gente segue acompanhando por aqui todos os detalhes, mas excelente momento de compra para a XRP, principalmente aqui depois dessa correção. Certamente agora, nesse ano de 2026, até com uma maior clareza regulatória aí acerca das criptomoedas lá nos Estados Unidos, é um ano de explosão para a XRP. Pelo menos essa é a tendência, o sentimento em torno do token é muito positivo, as projeções para esse ano são excelentes. Bom, se gostou desse vídeo, peço o seu like, inscrição aqui no canal e compartilhe com aquele seu amigo que acompanha também a XRP. Eu vou ficando por aqui, obrigado a todos e te espero no vídeo de amanhã. Valeu!